Olá, boa noite. Está na hora de reunir a família em frente à TV para a gente bater papo, certo, amor? É um papo de família. Boa noite, amor. Boa noite para você ligado aqui na Rede Século XXI, isso mesmo. Vem com a gente porque hoje nós vamos conversar sobre as diferentes fases dos filhos. Como será que os pais devem agir na primeira infância da criança? Ou ainda na adolescência, aquela fase em que alguns conflitos começam a surgir? E aí na sua casa, como que você lida com a educação dos seus filhos? Conta pra gente. Quando você participa, a conversa fica muito mais gostosa. Mande a sua mensagem aqui no WhatsApp, é 19 99902 0021. E para conversar com a gente, nós recebemos o casal Luciana e Érica Lemos, pais de 3 filhos e que tem muito para compartilhar com a gente. Boa noite, Luciano. Boa noite, Érica. Boa noite, Carlos. Boa noite, Silvia. Boa noite. Obrigado. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. E junto com a gente também a psicóloga e psicanalista Maria Tereza Moreira Rodrigues. Bem-vinda, Maria Tereza. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O agradecimento é meu, né? Não só a vocês, mas a toda a equipe e, sobretudo, ao Senhor que aqui nos acolhe. Amém. Nesse momento. Amém. Né? Obrigada. E para o nosso público conhecer um pouquinho melhor vocês, Luciana, a gente já falou aí que vocês têm 3 filhos, né? Mas conta um pouquinho mais, há quanto tempo vocês estão casados? São 3 filhos mesmo? Sim, nós temos 3 filhos, né? Uma menina de 7, que é a Beatriz, o Henrique, de 6 anos, e o Felipe, que é o mais novinho, de 3 anos. Nós estamos casados há quase 11 anos, em outubro agora a gente completa 11 anos de casados. Mas nos conhecemos desde 2004, né? Já faz mais tempo. Bacana. E, Érica, vocês sempre pensaram em ter filhos? Vocês conversavam sobre isso no namoro? Sempre foi um sonho, né, ter filhos. Sempre fomos abertos aos filhos, né, desde o início do casamento. É uma alegria, né? É uma alegria. Logo no primeiro ano, apesar de estarmos abertos aos filhos, a gente não focou muito nisso, a gente focou mais na nossa adaptação enquanto casal, né? Mas no segundo ano de casados já era o nosso objetivo de vida. Ah, bacana. Olha, nós estamos mostrando umas fotos das crianças aí e do casal. Que delícia, 3 filhos. É muito bom, né? E isso que é bacana, porque nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essas diferentes fases, né? Cada um na sua idade, cada um vivendo o seu momento, não é? E você, Maria Tereza, casada também? Sim. Tenho um filho só, né? Com 41 anos, mas já tenho 2 netinhos, né? Um de 7 e um que vai completar 4 anos, Emanuel e Benjamin. Ou seja, então eu já estou nas diferentes etapas de vida também, de nós, adultos, né? Conduzindo o viver da melhor forma que podemos. A gente vai precisar fazer um programa, né? Nós somos avós, um programa sobre as fases depois que a gente deixa os filhos, né? A gente até vai comentar um pouquinho mais para o fim do programa, mas vamos dedicar um programa especialmente sobre isso algum dia. Isso. E vocês estavam falando aí de um ano, esperar um pouquinho e tal, embora abertos à vida, né, como vocês mencionaram. E na hora que vocês decidiram, como é que foi essa decisão? Explica um pouquinho melhor para a gente. Vocês chegaram e falaram, agora está na hora de ter um filho? Ou aconteceu a gravidez? Como é que foi isso? Quer falar você? Foi bem planejada, né? A gente falou assim, não, agora... vamos focar, né, na produção. Na produção. E até o primeiro filho demorou um pouquinho, né? Acho que mãe de primeira viagem fica ansiosa. Aí Pai também. O pai também? Demorou alguns meses, mas logo veio. Não, e é uma alegria, né? Principalmente, eu vejo assim, a gente sempre comenta, né, da didática de Deus para o casamento, para o matrimônio. E esse tempo que vocês tiveram de se adaptar, de conhecer, né? Que não é só 1 ano, 2 anos, mas é a vida inteira. Nós somos casados há 32 anos e é uma adaptação e um conhecimento. Mas vocês estarem abertos à vida, estarem com tudo planejado, é muito mais fácil, não é? É verdade. Eu queria destacar uma coisa, né? A gente teve, né, um certo planejamento, queria curtir o primeiro ano, né, mais o casal, as adaptações. Mas é importante dizer assim, que às vezes o casal fica muito no planejamento e pensando muita coisa, né? Vai mudar
A gente está bem assim? Será que a gente aproveita mais para viajar? Será que a gente aproveita mais a nossa vida, né, em casal, ou as coisas que a gente gosta de fazer? Porque o filho muda bastante a rotina depois que vem, né? Mas, na verdade, a gente só se sentiu completo de verdade quando o primeiro filho nasceu, né? A gente até olhava um para o outro, né, amor? Ai, que e delícia. falava, nossa, como é que a gente viveu só a gente até então, né? Então, é uma alegria grande e uma sensação de completude mesmo, né? De que Então, a família está completa. Você falou que muda a rotina, né? Como é que é isso aí? Quando os filhos nascem, como é que já é uma primeira etapa, né, do relacionamento e a etapa da criança também? Bom, eu e o Luciano, a gente se preparou muito, né, para a chegada. Então, a gente tinha uma consciência de que iria ter um novo formato da estrutura familiar. Então, com a chegada do filho, nós estávamos muito preparados, mas muda, o tempo é mais corrido, né? O tempo não é só para você. O tempo é para o filho, é para o seu cônjuge. Você tem que ter muito mais planejamento. Quando é só dois, é fácil, né? Você chegar em casa e deixa eu ver o que a gente vai fazer para o jantar, e aí você tem tempo, né? Se o jantar sair mais tarde, tudo bem. A vida a dois a gente leva muito no improviso, né? Não precisa de grandes planejamentos, porque a consequência é para a gente mesmo. Com filho, tem consequência para os filhos e para a vida toda, né, familiar. Então, não existe, para quem tem uma família mais numerosa, um final de semana sem planejar. Certo. Né? Não existe, por exemplo, vida social muda bastante, né, Érica? A gente foca mais em conversar, por exemplo, sobre os filhos. Mesmo com os amigos que não têm filhos, lá no começo tinha muito, né? Ou a gente se aproxima mais dos amigos que têm filhos e para trocar ideias, etc. Então muda bastante, assim, desde a rotina, né, até essa convivência familiar. A vida social acaba sendo muito focada na vida dos filhos, né? E é natural, acontece de uma forma muito natural. Certo. E Maria Tereza, acho que não é só essa rotina que muda, mas psicologicamente, né? A chegada de uma criança para os pais. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Enquanto eu ouvia vocês dizendo a respeito do planejamento, de como vocês se organizaram para e tal, eu gostaria de dizer também algo para os pais que, de repente, se surpreendem com a chegada, né? Ou pais que, né, viviam já algum conflito e, de repente, aparece a gravidez. Então, eu gostaria de dizer, assim, para vocês pais que às vezes não tiveram a possibilidade de fazer toda uma sequência planejada, que seus filhos serão, bom, eles são sempre bem-vindos, mas assim, os conflitos que acontecerem, por favor, não carreguem culpa por causa disso. Porque muitas vezes fica essa marca assim, a gente não planejou, então, será que isso é rejeição? Será que isso depois vai afetar e tal? Então, eu queria dizer assim, de qualquer forma, o filho vai sempre ser afetado por emoções que a gente não tem como controlar todas, né? E isso é ser humano, né? Então, vamos começar com esse tema assim de não culpa, né? E se tiver, acolha no coração, guarda como Maria fazia, guarda no coração, porque todos nós somos comuns, todos nós somos também confusos, então, se houver alguma confusão, alguma inquietação, guarda no coração e as crianças crescerão e serão a nossa sequência. Inclusive, né, Maria Tereza, porque quem cria é Deus, né? A gente participa, a gente se coloca, mas quem cria é Deus. Então, mesmo que o seu filho, foi num momento que não foi planejado e não foi desejado naquele momento, está no coração de Deus. Deus desejou, né? Então, essa é a diferença. Isso que a gente tem que ficar muito tranquilo em relação a isso, não é verdade? Isso. Então, somando a essa questão somos todos filhos de Deus, né? Então, emocionalmente, a criança vai se desenvolver a partir daquilo que é o real. E o real é a nossa grande base. Certo. Né? E nesse sentido, Maria Tereza, Luciano, Érica, né? A Silvia falou aqui que quem cria é Deus, mas ele quer que a gente participe dessa criação, né? E nessa criação, quem que tem um papel mais importante? É o pai ou a mãe?
jogar um pouquinho de tempero nessa conversa aí. Olha, eu queria muito ressaltar o papel do pai. Porque como o papel da mãe é tão obviamente importante, Sim. porque afinal de contas é desde as entranhas que tudo começa a acontecer, então ela vai se mobilizando, né? Nós mulheres vamos nos mobilizando desde o começo, mobilizando inquietação ou mobilizando assim, ai, que bom, Senhor, e tal, né? Mas o papel do pai, né? Como é importante a mãe incluir o pai. Não que ela exclua, mas é que quando o bebê nasce, a mobilização é tão grande. E acho muito bonito a colocação de um psicanalista inglês, que chama Winnicott, que ele diz assim, não existe mãe e bebê, existe mãe-bebê. É uma dupla. Sabe assim? É uma dupla, mas que é única, assim, é junto. Então, nesse período, muitas vezes, o pai não sabe muito bem como se situar. E, às vezes, a mãe também não sabe muito como incluir. Então, eu gostaria de ressaltar a importância do terceiro, que é o pai. Mãe, bebê, e o terceiro, que é o pai. A entrada do pai é fundamental. Não, é excelente, porque a gente... Deixa eu dar o exemplo do que Pode aconteceu falar. comigo. Nesse sentido aí, né? Porque fala, a gente sempre ouve ser mãe, é padecer no paraíso e tudo, né? E quando a gente veio trazer a notícia de que ela estava grávida, isso já há 32 anos quase, né? Todo mundo, ai, parabéns, Silvia, que bom e tudo. Aí olhava para mim e falava assim, ó, você vai ter que trabalhar mais. Agora você tem mais um para sustentar. Eu falei, ué, parabéns para ela e para mim mais trabalho. Depois, aí quando ela começava a passar mal com enjoo e tudo, chazinho, toma isso aqui, tudo. E para mim falava, tá vendo o que você fez com a menina? Vai fazer alguma coisa agora, vai ajudar. Quando ela nasceu, ela com as dores no parto e tudo, né? Eu não ganhei um presente na maternidade, só ela ganhava presente, né? Então ser pai também é padecer do paraíso, não é não, Luciano? É verdade. Aconteceu um pouco parecido comigo. Acho que acontece com a maior parte. Eu acho que a cultura continua a mesma, e o tempo passa, mas a gente escuta algo parecido. Mas a gente, em casa, a gente trata assim, como um projeto educativo, um projeto familiar, né? A gente se sente ali responsáveis, né? E não existe quem é mais responsável, né? Existe a figura do pai, que até psicologicamente deve ter uma influência bem diferente da mãe, né? Eu não sei dizer os detalhes, né? Mas que é importante, tanto a figura do pai quanto a da mãe. E a gente tenta dividir, compartilhar esse projeto, né? E levar ele adiante. A gente tem uma missão que ela é em conjunta, né? Deus deu aí a possibilidade de fazer filhos com o homem e a mulher juntos, né? Então, a gente tem que estar junto, né? Tanto na concepção até no desenvolvimento dessa criança. E esse projeto ele tem que ser compartilhado para ele dar certo, né? A gente tem a missão de formar um cidadão, de formar um homem, né? E mais, né? A gente que acredita em Deus, é cristão, a gente tem a responsabilidade de levar essa alma para o céu. Então, pai e mãe tem que ter harmonia, né? E não tem como o pai estar fora, né? Então, em casa, a gente tenta sempre compartilhar esse projeto que a gente chama, né, de desenvolvimento dos filhos. Cada um no seu papel, como a Maria Tereza frisou bem, né, Érica? Cada um no seu papel, né? A mulher tem isso, né? Eu brinquei aqui com essa historinha triste, né? Querendo confete e tudo, mas não é uma brincadeira, é uma caricatura mesmo. Mas é muito importante o papel do pai. E tem muita mãe que não reconhece isso, ficando nessa ligação aí tão íntima e tão fisiológica até, né? E acaba deixando o pai de lado e o pai se acomoda e não assume o papel dele. Né? Eu queria que você participasse aí com a gente, aí de casa. Como que é na sua casa? Como foi? Aconteceu isso também? Você percebeu, você mulher, né, que em um determinado momento parece que você esqueceu seu esposo de tanta alegria ali com o filho, né? Como foi? Manda um WhatsApp aqui para a gente, 19, né? 999020021. É importante que você participe e fale aqui conosco. E eu queria voltar um pouquinho com a Maria Tereza, porque, Maria Tereza, a nossa sociedade ela está doente. E como uma sociedade doente, eu tenho percebido o quanto as mulheres têm desdenhado o papel do homem,
né? Aquela coisa de produção independente, eu posso, eu consigo, eu faço, e tirando o homem da jogada, né? E a gente percebe o equilíbrio que é numa família, o papel do homem, o quanto nós precisamos, né? O quanto eu preciso do meu esposo na educação dos meus filhos, o quanto eu precisei dele, do não dele, daquela postura firme de quem sabe para onde está levando a família, né? Foi muito importante, embora você não tenha sido mimado quando nasceram as crianças, o seu papel foi fundamental para mim como esposa dentro da casa e na educação dos filhos. Então, vamos voltar um pouquinho nessa importância do papel do homem. Bom, você mencionou a questão da sociedade doente, né? Então, vamos pensar que nos diferentes tempos, nas diferentes épocas, sempre havia alguma coisa que estava em descompasso. E, no momento, há um descompasso entre o que a mulher está buscando. Inclusive, existe uma expressão agora muito usada de a mulher tem que empoderar-se. A mulher tem que empoderar-se, sabe assim? Né? Então, porque o homem é o problema, o homem é o problema. E eu queria dizer a todas nós mulheres, porque quando eu digo algo, eu também estou dizendo para mim mesma, né? Porque a gente não fala fora de nós mesmos, nós falamos desde nós, né? Que nós não somos sem o outro. Quer dizer, a mulher só é porque existe o outro, que existe o homem. O homem só é porque existe a mulher, né? Então, eu queria assim, mulheres, abracemos o que for o amor, abracemos o companheiro, abracemos a possibilidade de que ele seja aquilo que a gente não vai ser por nós mesmas, né? Sim. Como a gente estava falando, quer dizer, até é dito assim, que o pai é a palavra da lei. Não da lei, assim, que é isso que tem que fazer, mas é como você falou, a hora que vem o não do pai, ele sai de um outro tom. E a hora que vem o sim, o consentimento, também sai. Sim. Né? Então, juntemos. E não tem assim, quem vai ser melhor, Não quem é uma não vai. competição, são os dois do Exato. mesmo lado, Vocês buscando falaram o bem, os dois juntos, os né? dois juntos, Então, quer dizer, fazendo... buscando o bem comum da sua Isso. casa ali, né? E agora, a Silvia falou não, e a Maria Teresa falou, isso foi um papel, né, do pai também. E se o pai fala não e a mãe fala sim? Como é que vocês lidam com isso? Vocês estão com um filho lá Isso que já às tem vezes um vai... acordo claro em casa. Eu não Vocês posso têm um de jeito acordo? nenhum desautorizar ele. Ele não pode me desautorizar, mesmo que a gente não concorde com, né, na frente das crianças, a gente jamais desautoriza um outro, mesmo que a gente não concordou. A gente conversa depois, né? Fica quietinho ali. Fica quietinha, aguenta. E depois a gente conversa, alinha, retoma a situação, mas de forma alguma. Excelente. Isso. Mas tem situações que são mais simples, né? Tem aquelas regras básicas da casa que um não precisa consultar o outro, né? Você já vê que é algum filho querendo armar para cima de você, Sim. por exemplo. Um exemplo dessa situação simples é, por exemplo, posso comer um doce antes do jantar? Não, né? Já é regra. Ah, mas a mamãe falou que sim. Não falou, né? A gente já sabe que ela não falou isso. Já é a regra, né? Já está estabelecida, é muito simples. Mas existem algumas situações novas, né, que eles trazem para a gente é constantemente surpreendido. E aí a gente tem que... Depois eu consulto a mamãe, depois eu te dou a resposta. Isso. Então, a gente tem que estar sempre alinhado. Não, e eles querem morrer, porque os meus filhos, eu falava, mãe, pode, eu vou ver com o seu pai. Mas você não tem autonomia para resolver nada? Não, eu não tenho. Eu preciso dele para me ajudar a resolver. Lógico, coisas como você falou, simples, o dia a dia, tudo bem, mas... assim, eu aconselho, né, você, pai e mãe, coloque regras claras na sua casa, né? Se possível, faça um mural. Olha, quais são senta com eles, eles vão te falar as regras. Não pode bater, não pode gritar, não pode chutar. E eles mesmos colocam. E aí você faz esse mural. E aí acontece alguma coisa, você fala, vai ali no mural, você não está cumprindo a regra. Então, isso daí é libertador para a educação, né, amor? É isso mesmo. E a gente tem uma participação aqui do WhatsApp, é da Sônia, de Campinas, que está mandando essa mensagem para a gente.
Gostaria de perguntar a Maria Tereza qual a opinião dela sobre a ausência do pai, principalmente quando ele não quer participar da vida dessa criança. Como a mãe lida com essa situação? Então, é a pergunta da Sônia. Muito obrigado, Sônia, pela tua pergunta. E é isso, né, Maria Tereza? No caso dela, é um pai que não quer participar, mas a gente tem muitas situações assim. de famílias monoparentais e tal. Como é que lida com isso? Exato. Veja, olha, não existe uma regra, né? Claro, mas existe, assim, você se dispor a reconhecer que não dará conta da situação por si mesma, e ao reconhecer que você não dará conta, viu, Sônia? É Sônia, né, que Sônia. perguntou? Isso. Ao reconhecer que você não dará conta naturalmente, isto já é bom. Sabe? É reconhecer dentro do coração. Ah, isso daqui vai ser complicado, como é que eu vou fazer e tal. Isto é quase como se o próprio psíquico já começasse a reorganizar-se dentro de você, né, para você poder, né, de repente, dar uma ordem. É como se essa integração, onde a gente assimila a nossa impossibilidade, onde a gente assimila aquilo que não é, sabe? Quer dizer, assimila, inclusive, a dor de não ter aquele que você gostaria que estivesse participando. Assimilar essa dor é já encaminhar para a possibilidade de integrar-se com aquilo que é o seu real. Porque muitas vezes, ou o pai está ausente porque não sabe o que fazer, né? Ou ele está ausente porque ele é monoparental, né? Então, que exista, aí também tem uma coisa valiosa, a presença da figura masculina que todos nós introjetamos, que é a figura do pai que um dia tivemos, com as suas também questões, porque ninguém vai falar que, ai, meu pai foi maravilhoso, porque assim, todos nós temos as nossas questões, mas só de você também assimilar que você tem uma figura masculina internalizada em você, isso também já te possibilita poder estar interagido com aquilo que falta, com aquilo que não é. Obrigado, Maria Tereza. E eu queria compartilhar com vocês um presente que a Silvia e eu, a nossa família, ganhou da irmã Luísa. É uma imagem aqui, estou mostrando aqui para vocês, um pôster de Nossa Senhora, vem com uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Você sabe que a irmã Luísa tem muita devoção a Nossa Senhora das Graças, né? Essa medalha já foi abençoada e está ali, ó, que a bênção de Deus sob a intercessão de Nossa Senhora esteja sobre a família Alvim. Muito obrigado, irmã Luísa, por esse presente. E você que está nos acompanhando, se você quiser ganhar um presente desse também, liga no nosso call center, que daí eles vão explicar para você como é que você pode fazer para ganhar, você e sua família. 19-3871-9620. Ali você vai ligar, você vai ganhar um pôster desse aqui com a medalhinha e o nome da sua família. No mesmo lugar aqui onde está o meu, vai aparecer o nome da sua família. Pegou aí? Tá bom. Então, aproveita agora o nosso intervalo, 19-3871-9620. Liga para o nosso call center, você vai ter, eles vão explicar como é que você faz para ganhar também esse presente que a gente ganhou da irmã Luísa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.